1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 até o verso de número 34. Onde diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquilo que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Oremos. Ó Deus, esse dia é extremamente especial para nós, o Teu povo, a Tua igreja, porque é dia de nos reunirmos na presença santa do Senhor como tais, como Teu povo. É dia de adorarmos o Teu nome, pois é dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor é mais especial ainda, Pai, porque nós comemoramos a obra eficaz que o Teu Filho Jesus, ó Pai, fez na cruz em nosso lugar. Quando ali padeceu em nosso lugar, quando sobre Ele trouxe todo o peso da penalidade do pecado. Nós Te louvamos nesse dia, porque o Teu Filho não permaneceu na morte, na sepultura, mas Ele ressurgiu dos mortos. Ele venceu a morte, o inimigo dos inimigos, para que tivéssemos esperança. E hoje nós adoramos o Teu nome por isso. E nos lembramos de uma maneira especial dessa obra maravilhosa e eficaz. Mas dê-nos agora entendimento do que isso significa, Pai. De como isso deve ser discernido na vida cristã. E como isso deve ser proclamado a quantos não conhecem o Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto, Pai, do capítulo 12 de 1 Coríntios,
No verso de número 34, ele diz que muitos não têm conhecimento de Deus, da obra eficaz de Cristo, da sua morte e ressurreição. E isso é para a vergonha daquela igreja, daquele povo. E nós sabemos, ó Pai, que existe no nosso meio, no meio onde vivemos, muitos que não conhecem a Cristo e esta mensagem. Não conhecem a esperança e a alegria da comunhão contigo. E isso é para a nossa vergonha. Por isso, nos dê maior entendimento e alegria dessa mensagem, para que possamos com maior vigor adorar o Teu nome e dedicar a nossa vida ao Senhor e testemunhar a Tua verdade, ó Pai, a tantos quantos não a conhecem. Por isso agora, ao meditarmos na Tua palavra, abra o nosso entendimento com o Teu Espírito, nos dê a capacidade de compreendermos o quanto é maravilhosa essa mensagem da morte e ressurreição do Teu Filho, da vitória sobre a morte para a nossa esperança. Dê-nos prazer na Tua palavra, Pai, não só o entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. Não existe festa cristã mais importante no nosso calendário do que a Páscoa. Muitas são festejadas, muitas são divulgadas, decantadas, por exemplo, o Natal. Muito barulho se faz, mas nenhuma delas é mais importante do que a Páscoa. Porque a Páscoa é exatamente a consumação de toda a promessa resgatadora e salvadora de Deus ao seu povo. O apóstolo Paulo, ele compreende isso de uma forma tão espetacular, que ele escreve aqui aos Coríntios e nas suas outras cartas, sempre ele faz menção a respeito da ressurreição, de uma maneira especial. Especificamente aqui no texto de 1 Coríntios, ele gasta muito o seu argumento para levar a igreja à compreensão da importância do entendimento da obra de Deus, da expiação, da morte de Cristo Jesus e da ressurreição de Cristo Jesus. Eu creio, amados, que o problema maior que nós encontramos na crença da ressurreição, ou a sua negação, é anterior à própria questão da ressurreição. Normalmente está ligado à crença ou não em Deus, como também a relação que o homem tem com a morte. Algo que nos incomoda muito, tanto individualmente, com a nossa própria vida e morte, como daquelas pessoas que nós queremos bem. A morte sempre é um momento de muita dúvida, de muita ansiedade, de muitas perguntas, onde nós precisamos de respostas claras. Quando o problema do entendimento da ressurreição está pelo fato do indivíduo não compreender a Deus, e até mesmo negar a existência de Deus, isso tem a ver com um incrédulo. Ele simplifica a sua conclusão a respeito da ressurreição, porque ele simplesmente diz: olha, se eu não creio em Deus, eu não tenho que crer em Jesus como Deus, não tenho que crer na morte dele como expiatória, e muito menos na ressurreição como a minha esperança. Não existe prova da existência de Deus, e muito menos prova da existência de alguém ressuscitando. A razão dele sugestiona a sua mente e leva-o à conclusão simples. Essa semana eu assisti um filme que me incomodou bastante, chamado A Tentação. Foi me indicado esse filme. Um filme pesado. Um filme que nós encontramos um rapaz que se diz ateu diante de um homem que se diz crente. E esse crente resolve, através da defesa da fé, levar aquele ateu a crer em Jesus. Só que o desenvolvimento, a trama do filme é muito complexa, mas no final o que se percebe é que são defesas que são baseadas em tantas coisas estranhas. No final do filme, todo mundo deixa de crer. A cena final do filme é de um senhor que estava com dúvidas a respeito do seu relacionamento com a sua mulher, se os seus filhos eram seus filhos mesmos, e ele vive como um intermediador com alguém que quer tirar a sua vida por causa da dúvida da fé. Ele chega em casa
vai se alimentar com a sua esposa e seus filhos. E a esposa diz para ele: então vamos orar. Ele diz: hoje não tem oração em casa. E deixou bastante claro o filme: a partir daquele momento, ali não haveria temor a Deus. Tudo baseado na razão, como se aquilo fosse verdade. Mas se formos analisar pela razão, Deus não é uma coisa tão racional assim, muito menos a ressurreição. E nós vamos cair em desespero. Quanto as pessoas levam para outros motivos para pensar a respeito da ressurreição, quanto à morte. A morte é um assunto muito complexo e consequente da própria vida e da própria existência de Deus. Todos temos que enfrentá-la e no devido tempo buscar resposta para a existência ou não da vida após a morte. A grande verdade, irmãos, é que a morte não faz acepção de pessoas. Ela não faz distinção entre rico e pobre, entre preto e branco, entre homem e mulher, e qualquer outra distinção que você queira levantar. A Páscoa é um tempo oportuno para compreendermos esse assunto. Não como um assunto que simplesmente nos incomoda. Não compreender esse assunto simplesmente para que a nossa mente possa ter respostas coerentes. Mas para que, diante dessas questões, haja em nós alegria. Porque Páscoa não é tempo de dúvida, é tempo de respostas. Páscoa não é tempo de tristeza, mas é tempo de alegria. Páscoa não é tempo de derrota, mas é tempo de vitória. Não é tempo de lamúria, de murmuração, mas é tempo de adoração. E nós precisamos ter esse tipo de postura como igreja do Senhor Jesus. A Páscoa é o tempo oportuno para compreendermos esse assunto, para buscarmos esperança e para vivermos uma vida cristã com qualidade. Por isso, o final desse texto, a partir do verso 30, a linguagem do apóstolo Paulo é para uma qualidade de vida. Se existe ressurreição, o que precisa existir na vida daquele que crê em Cristo e na ressurreição é vida cristã autêntica. Normalmente o cristão, ele tem esperança no futuro. É uma esperança baseada numa futura ressurreição. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa alegria. Os crentes de Corinto, que receberam essa carta, eles estavam dispostos a concordar com esta mensagem de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas eles viviam dentro de um contexto filosófico grego muito forte. O que os fazia crentes era, criam em Jesus. Entendiam que Jesus era o Salvador, que havia morrido na cruz e até mesmo ressuscitado. O problema dos crentes de Corinto era a influência grega e filosófica que estava sobre a mente deles e que levava-os a ter dúvida e acreditar que Cristo ressuscitou e que eles também poderiam ressuscitar. Que a ressurreição de Jesus era a abertura da graça redentiva e de ressurreição de Deus para tantos quantos criam em Jesus. Eles criam na ressurreição de Jesus, mas filosoficamente estavam com dificuldade para quererem na sua própria ressurreição. Eu creio que é muito parecido com muitos no tempo contemporâneo. Muitos cristãos contemporâneos, entre aspas, eles até mesmo cantam a ressurreição de Cristo na Páscoa, mas quando falam da sua própria ressurreição e da sua própria esperança, eles têm um pouco de dificuldade para falar a respeito disso. A filosofia grega ensinava que o corpo era mau e que o espírito era bom. O corpo foi considerado como uma prisão e a alma como seu prisioneiro. A morte foi o lançar da alma do indivíduo na prisão, no corpo. Então, consequentemente, eles não tinham muita preocupação com ressurreição, porque o que importava era a alma. Enquanto a fé que Cristo traz para nós, e que desde o início da Escritura nós encontramos, é que Deus ama um homem inteiro, que Ele fez inteiro, que tem corpo e foi feito do pó da terra.
e que transformou em carne, e que tem um espírito que foi recebido do próprio sopro de Deus, do próprio ruar de Deus. Essa é a mensagem bíblica de um homem inteiro, de um homem valorizado por Deus inteiramente, que tem um corpo precioso e uma alma preciosa. Mas os gregos não foram os únicos que negaram essa importância da ressurreição futura. Os próprios saduceus, nós encontramos nos evangelhos, questionando a Jesus quando Jesus fala a respeito de ressurreição. Esses saduceus haviam sido influenciados pelo pensamento grego e negavam a ressurreição futura. E é por essa razão que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, aqui no capítulo 15, para tirar as dúvidas sobre a ressurreição. E ele prepara para mostrar que nós precisamos esperar uma ressurreição corporal futura. Nós não podemos ser uma igreja que fala que crê na ressurreição, mas que não espera a ressurreição. E talvez a grande pergunta, e que é sempre importante na introdução de uma mensagem, é: você aguarda a ressurreição do seu corpo? Você pensa nisso? E como você reage a isso na sua vida cristã cotidiana? Porque a grande verdade é que nós também ressuscitaremos. Também ressuscitaremos. Você pensa nisso? Como você reage a isso? Na Páscoa e todos os dias da sua vida. Nós estamos tão preocupados em defender a nossa vida, que nós nos esquecemos que até mesmo a nossa morte não é tudo. E começamos a perder o valor da vida eterna, que começa a ser experimentada na plenitude, a partir da ressurreição. Como você vive à luz da mensagem bíblica da ressurreição? O apóstolo Paulo traz aqui algumas argumentações. Como nós estamos em aula de escola dominical, é uma sala conjunta, eu quero mostrar para vocês a forma com que Paulo aborda o assunto. Primeiro, ele vai falar sobre as implicações de alguém negar a ressurreição. Depois ele apresenta a ressurreição. Essa é a argumentação de Paulo, é a apologia dele, é a defesa dele. É um método muito comum daquele que tem que defender alguma coisa. Nos primeiros versos, do verso 1 até o verso de número 11, nós encontramos o apóstolo Paulo dando argumentos e afirmando que Jesus Cristo ressuscitou e que havia historicamente evidências da ressurreição de Jesus, e que muitas pessoas haviam visto Jesus depois da ressurreição. Ou seja, o apóstolo Paulo gasta todo esse período, todos esses versos dizendo: existem provas históricas, temporais, em que as pessoas que viveram aquele momento disseram: nós vimos Jesus, a tumba estava vazia, ele realmente ressuscitou. É inequívoco esta mensagem. Contudo, o fato histórico não estava sendo suficiente para que alguns pudessem crer plenamente. Aos coríntios, a situação era diferente. Eles até criam que Jesus havia ressuscitado. O problema é: o que isso tem a ver comigo? Eu vou ressuscitar também? E a partir do verso 12 ele fala das implicações da negação da ressurreição. Se você em algum momento negar a ressurreição, você vai cair em todas essas implicações que o apóstolo Paulo traz aqui nesse texto. Depois de afirmar que Cristo ressuscitou. Se você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então não é difícil acreditar que nós seremos ressuscitados dentre os mortos. Sendo assim, Paulo começa a fazer algumas perguntas. Se Cristo é pregado como aquele que ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês, diz o apóstolo Paulo para aqueles irmãos de Corinto, dizem que não há ressurreição dos mortos? Verso 12, não é assim que ele introduz o argumento? É assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Essa é a pergunta.
Ô Coríntios, vocês crentes da igreja, vocês estão dizendo que Jesus ressuscitou, mas como é que vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Isso aponta para uma inconsistência no pensamento dos cristãos de Corinto. Eles tinham ouvido, eles haviam lido, eles haviam sabido a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Aquela mensagem havia trazido transformação ao coração deles. Eles experimentaram a presença do Espírito na vida deles e agora estavam perguntando, com dúvida a respeito da ressurreição. Se não há ressurreição, então algumas coisas podem ser concluídas de maneira lógica. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, no verso de número 13, diz ele: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Coríntios, irmãos da igreja de Corinto, acreditar que Jesus ressuscitou, mas que os outros não podem ressuscitar, é o mesmo que acreditar que ressurreição não acontece. Então, se vocês não acreditam em ressurreição, a conclusão inicial que eu tenho que fazer para vocês é: Cristo não ressuscitou. Se é realmente impossível para as pessoas se levantarem dos mortos, então é impossível Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. No entanto, Paulo acabou de mostrar que a ressurreição de Jesus foi apoiada por centenas de pessoas, de testemunhas, e que foi visto em diferentes momentos, em diferentes ocasiões. A primeira conclusão da negação da ressurreição é: então Cristo também não ressuscitou. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala nesse texto é: se não existe a ressurreição, então para que pregar? A pregação é inútil. Diz ele no verso de número 14: se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. A pregação cristã, ela tem como fundamento a obra expiatória de Cristo, e a obra expiatória de Cristo tem a ver com morrer na cruz, e tem a ver com ressuscitar 3 dias depois, vencer a morte, o último inimigo. A pregação cristã não é só a cruz, é a cruz e a ressurreição. O padecer pelos nossos pecados e o vencer a condenação do pecado, a morte. O apóstolo Paulo diz: olha, eu dediquei a minha vida à pregação da ressurreição de Jesus Cristo, e se Cristo não ressuscitou, então eu perdi tempo. Se Cristo não ressuscitou, é vazio tudo aquilo que eu fiz. Se Cristo ressuscitou, então todas as igrejas, em todos os lugares no mundo, fechem as suas portas. Todos os missionários voltem para casa, vem embora, Eliezer. Todas as escolas cristãs que têm como base falar do Senhor Jesus devem enviar seus alunos para longe de Cristo. E todas as Bíblias devem ser recolhidas e queimadas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A dimensão da mensagem dele, a pregação foi vã. Ele está dizendo: o cerne, a essência, o objeto não presta, não vale a pena me desgastar por isso, não vale a pena ser cristão, se a base do cristianismo, que é a obra expiatória de Cristo, a sua morte e ressurreição, não existiu. A pregação é vã. Quando alguém nega a ressurreição, ele está negando a fé cristã. É isso que Paulo está dizendo. Se não há ressurreição, a fé minha e sua é inútil. Olha só o que ele diz no verso 14: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã também. Está gastando tempo à toa em acreditar em Jesus. Se Cristo não ressuscitou, então a sua fé é vazia, porque você não pode depender de um Salvador morto, aniquilado, comido pelos vermes e que deixou de existir. Se Jesus não ressuscitou, o suposto Deus morreu, deixou de existir.
fé não é mais forte do que o objeto da fé. O que nos salva, irmãos, não é eu crer. O que salva a mim e salva você é o Deus que nós cremos, é o objeto da fé. O Salvador é Cristo. O Salvador é o Redentor. O Salvador é aquele que esteve na cruz, aquele que esteve na tumba, aquele que levantou da tumba, aquele que foi recebido nos céus. Ele é o Salvador, o objeto da nossa fé. Simplesmente ter fé não salva, mas o objeto, Jesus, o Deus da nossa fé, nos salva. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, só a fé não adianta nada. Se você não acredita na ressurreição, você está acreditando em quê? Você está se ludibriando. Vida cristã sem crença no objeto da fé, que é Cristo Jesus na sua obra expiatória, não vale nada. O quarto argumento que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto é: se não existe ressurreição, então eu e os demais apóstolos somos mentirosos, diz Paulo. Verso de número 15, ele diz: e se somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está dizendo: se os mortos não ressuscitam, e nós estamos dizendo contra Deus, então nós estamos dando falso testemunho. Falso testemunho é um dos mandamentos. Diz ele: estamos pecando contra Deus. Se não há ressurreição, então Paulo é um mentiroso. Ele violou o 9º mandamento junto com os apóstolos. Mas junto com ele é Martinho Lutero, é João Calvino, é Zwinglio, Ashbel Green Simonton, aqueles irmãos que começaram a vida dessa igreja há muitos anos atrás, aqueles que fazem parte da nossa história. Todos eles são mentirosos, junto com Paulo e com os apóstolos. O apóstolo Paulo está dizendo: se não há ressurreição e a gente está pregando a mentira, nós temos caído no 9º mandamento, estamos dando mau testemunho, nós estamos falando mentira. Se Cristo não ressuscitou, nós não somos apenas mentirosos, mas nós somos culpados de blasfêmia contra Deus. Porque nós declaramos que Ele fez algo que Ele não fez. Isso é blasfemar contra Deus. Nós estaríamos falando contra Deus e o seu julgamento seria contra nós. Mas nós não encontramos isso na Escritura. Mas se eu disser que a ressurreição não aconteceu, diz o apóstolo Paulo, eu sou mentiroso, eu sou um blasfemo, junto comigo todos, os apóstolos e tantos quantos defendem a ressurreição. Consequentemente, o que merece é juízo de Deus. Quinto argumento do apóstolo Paulo: se não há ressurreição, então é tudo inútil a fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Ou seja, não temos pecado resolvido. Se não há ressurreição, então você e eu ainda estamos sobre o poder do pecado. Se não há ressurreição, então eu e você estamos chegando para a presença de Deus para sermos julgados, e não temos recursos para apresentar para Deus, nem fé, nem o objeto da fé. Não houve morte nem ressurreição, não houve absolvição. Eu e você, irmãos, somos pecadores. Deus odeia o pecado. Isso significa que Ele odeia de uma certa forma você, e você está sem esperança se você não tem o pecado resolvido na sua vida. O pecador sem a redenção, sem o entendimento que o seu pecado faz separação entre ele e Deus, ele será tratado por Deus como inimigo.
Deus realmente ama o pecador. Mandou seu filho para morrer na cruz por ele. Mas se o pecador não crer em Jesus, no objeto da fé, que morreu e ressuscitou, ele será condenado. Seu pecado não tem como resolver. Por isso o apóstolo Paulo diz: e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque o que resolve o nosso pecado é a cruz e a ressurreição. A ira violenta de Deus, que é santo, é dirigido contra todo aquele que não tem esperança nenhuma. Porque se a ressurreição não existe, a obra da expiação não foi feita. Paulo traz mais um argumento. Se a ressurreição não aconteceu, então aqueles que morreram simplesmente deixaram de existir para sempre. Puxa vida, esse ponto é triste. O verso de número 18 diz: e ainda mais os que dormiram em Cristo acabaram. A ideia de pereceram ali é deixaram de existir, foram aniquilados. Quando nós vamos a um sepultamento, ou um momento fúnebre de alguém, nós não temos palavras para dizer, a não ser palavras de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, quando ele fala a respeito de esperança para os irmãos, ele diz: irmãos, eu trago esperança para vocês, não aquela que eu tenho para dar para vocês. Eu não trago o consolo que está em mim, que eu tenho para dar para vocês. Mas se eu dou consolo para vocês, é o consolo que eu tenho recebido do Senhor. A misericórdia de Deus, Ele está apontando para a cruz e a ressurreição. Se a cruz e a ressurreição não aconteceu, irmãos, se não há ressurreição, aquele momento é momento de desespero mesmo. Aquela pessoa acabou, não existe mais relação, tudo foi embora. Se não há ressurreição, não existe esperança, não existe vida eterna, porque não existe tratamento dos pecados. Paulo dá uma última argumentação, ou faz um último argumento aqui. Se não há ressurreição, então nós, os crentes, somos os mais pobres e os infelizes. Nós somos pobres e infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição, então todos os cristãos que já sofreram perseguição, que se sacrificaram pela fé cristã, investiram seu dinheiro suado, desperdiçaram o seu tempo em fazer o bem, fizeram tudo isso em vão. Em vez de desperdiçar seu tempo na igreja, você poderia ter vivido somente para você mesmo, o seu próprio desejo. E aí ele diz: o melhor seria, já que vamos morrer mesmo, vamos aproveitar o dia de hoje e viver uma heresia, uma filosofia ruim chamada existencialismo. O apóstolo Paulo, ele começou de trás para frente, vocês perceberam? Mostrando o aspecto negativo de se não crer na ressurreição, ou o aspecto negativo diante da ressurreição. Eu não creio nela. E ele disse: não crer na ressurreição, não existe cristianismo, não existe fé, não existe esperança, não existe salvação, não existe perdão de pecados, não existe nada, porque tudo acabou. E ainda mais, existe expectativa de juízo de Deus, porque você se tornou alguém que quebrou o 9º mandamento, se tornou um falso testemunha, e só pode esperar de Deus juízo eterno. Logo depois o apóstolo Paulo fala das bênçãos da ressurreição.
A partir do verso de número 20 até o verso de número 2, ele fala daquilo que ele chama de as primícias. Diz ele: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Depois de dizer todas as complicações para a negação a respeito da ressurreição, o apóstolo Paulo diz: mas a ressurreição não é mentira, não pode ser questionada, para nós é verdade, temos experimentado a sua eficácia de Cristo, nós podemos dizer: Ele é o nosso Salvador, Ele ressuscitou dentre os mortos, Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia dos que dormem. Depois de ter mostrado essas consequências ruins, agora ele vai nos mostrar algo bom, nos traz a realidade cristã mais importante e que deve fundamentar o meu dia a dia. Como ele ressuscitou dentre os mortos, assim também o seu povo. Nós vamos nos levantar um dia. Isso é o que o apóstolo Paulo quer falar a respeito das primícias dos que dormem. Aqueles que morrem e Jesus é a primícia deles. A fim de compreender o significado da primícia, nós temos que olhar para as festas. A festa da primícia israelita. No primeiro mês do ano judaico, os judeus observam 3 festas. A primeira delas é a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa corria no 14º dia do primeiro mês. Essa festa foi projetada por Deus para ser um lembrete na mente e na vida daquele povo, de como Deus havia sido misericordioso com o seu povo, libertando-os dos egípcios. E eles deveriam festejar a festa da Páscoa. Significava libertação. Depois tinha uma outra festa, era a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. E essa festa era uma celebração de uma semana, que começava no dia seguinte ao da Páscoa. Eles não poderiam comer pães com fermento, que levedava a massa. E essa era uma festa que levava o povo a lembrar-se da sua separação da cultura, da crença que não era a crença de Deus, da mente que não era a mente segundo a mente de Deus. Ou seja, era uma festa que mostrava que o povo de Deus era um povo santo, separado, sem mistura, sem contaminação, que era puro, segundo a graça de Deus. E a terceira festa era a festa das primícias. A festa das primícias, ela corria no primeiro dia da semana que se seguia a Páscoa. Qual era o propósito dela? Nesse dia, o israelita trazia um feixe, um maço de grãos que ele tinha colhido na sua safra da primavera. A primeira colheita, ele trazia um pouquinho daquilo. Era a primícia. Era o início de tudo. Ao trazer aquele pouco de grão diante do Senhor, ele estava na certeza e estava se comprometendo de que toda a sua colheita cumpria o propósito de Deus e era para a glória de Deus. E essa festa demonstrava que, assim como aquele povo de Deus recebia de Deus graça, a graça de Deus sempre continuaria sendo colocado sobre eles, porque o Deus que deu no início haveria de dar continuamente. Maravilhoso isso. A primícia aponta para o resto. Todas as 3 cerimônias aguardam com expectativa a vinda de Cristo Jesus. A Páscoa, que comemorava a libertação do povo do Egito, é a Páscoa que hoje comemora a libertação que Cristo nos deu a partir da sua morte e da sua ressurreição. A festa dos pães asmos, que comemorava a separação de Israel da cultura do Egito,
ela é relembrada hoje todas as vezes que a palavra do Senhor nos chama à santidade. A festa das primícias lá do Antigo Testamento, onde se oferecia uma oferta representando a colheita inicial, onde se aguardava a continuidade da graça. Hoje, nós olhamos para Jesus como aquele que ressuscitou dentre os mortos, para nos dar uma vida hoje, mas uma vida amanhã, e pelos séculos dos séculos. É maravilhoso tudo isso. Isso é o que significa quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Assim como o primeiro maço de grãos foi uma promessa de toda a colheita a seguir, assim também a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa garantia de que a nossa ressurreição virá. Verso de número 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus é o nosso segundo Adão. Jesus é aquele que fez a obra em nosso lugar. Enquanto o primeiro Adão era um homem, o segundo Adão também o era. Jesus fez homem em nosso lugar, e essa é a argumentação do apóstolo Paulo. Através do primeiro Adão veio a morte, mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Através do primeiro Adão, todos estão mortos, e através do segundo Adão, todos os que estão em Cristo serão vivificados. Em Adão, todos foram introduzidos no pecado, através da sua desobediência, e através de Cristo, através da sua obediência até a morte, todos os que estão em Cristo são justificados e trazidos à vida eterna. Nós temos que compreender isso, porque era exatamente essa a essência da morte e ressurreição de Jesus. E era isso que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos compreendessem, irmãos. Por quê? Porque eles criam que Jesus havia ressuscitado, mas não estavam compreendendo a ressurreição deles, e nem estavam vivendo como alguém que deveria aguardar a sua própria ressurreição. Do verso de número 24 ao verso número 28, o apóstolo Paulo traz uma ordem da ressurreição. Ele nos mostrará que existe uma ordem. Jesus vai entregar o seu reino ao Pai. Depois de ter, desculpa, irmãos, destruído todo o principado, potestade e poder, depois ele vai destruir o maior dos inimigos, a morte, vai nos ressuscitar, e nós estaremos com ele para sempre. Há uma ordem nisso tudo, uma ordem maravilhosa. E logo depois do verso de número 29 até o verso de número 34, Paulo nos mostra como viver como alguém que vive a vida cristã, já vive a graça da salvação, mas aguarda a consumação dessa obra, mesmo em meio a perseguições. Ser cristão na Escritura, irmãos, sempre foi sinônimo de depender da graça de Deus, porque essa fé significa perseguição. Você não vai encontrar outro tema na Escritura quanto a salvação e a vida cristã. O apóstolo Paulo diz, verso de número 29, de outra sorte que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Você entende esse texto? Os mormons não entendem esse texto. Eles dizem que nós temos que batizar pelos mortos, para que batizando por eles, nós vamos salvá-los. É o batismo dos mortos. Jesus não está dizendo isso. Ele está fazendo uma pergunta, ele está fazendo pergunta à semelhança do que ele fez nos versos iniciais. Se não há ressurreição, então por que batizar pelos mortos?
Aqui está a questão: se não há ressurreição, então por que eu deveria arriscar minha vida pela fé cristã? É isso que o Paulo está dizendo. Nos dias de Paulo, não era saudável ser um cristão. Pelo contrário, era correr risco de vida. O próprio Paulo havia sofrido muitas coisas por causa de Cristo. Ele havia sido espancado, sofrido varadas, ele havia sido apedrejado, chicoteado, jogado na prisão, sofreu fome, sede, exposição e doença. Agora vemos a pergunta do apóstolo Paulo: por que é que Paulo está fazendo isso se não há uma ressurreição corporal? Quando a única razão que ele está aqui sendo perseguido é porque ele está pregando a morte e a ressurreição de Jesus. Por que eu vou ser batizado por causa dos mortos? Por que eu vou sofrer todas essas coisas pelas pessoas, por esses mortos, sendo que não existe razão nenhuma disso? Eu também vou sofrer as consequências e não vai ter nenhuma solução para o problema deles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu estou sofrendo por causa da ressurreição, é porque eu creio nisso. Se eu estou sofrendo por pregar a ressurreição, é porque eu creio nisso, e eu faço isso por eles, e por todos que têm o Senhor propósito de salvá-los. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é a argumentação dele até o final. Por que eu vou fazer a minha vida ser uma dificuldade se eu não creio na ressurreição? A grande verdade, irmãos, é que eu gostaria de levá-los a pensar naquela pergunta que fiz no início. E a pergunta é: você crê na ressurreição de Jesus? Você crê na ressurreição que Ele alcançou na sua obra expiatória, e você espera a sua própria ressurreição? Isso faz sentido para você? Te dá alegria? Então diz o apóstolo Paulo no verso de número 4: se há uma ressurreição, então o pecado deve ser abandonado. Diz ele: torne-se sóbrio como deveria, e pare de pecar. Santifique-se. Essa é a exortação final de Paulo, baseada em tudo que ele falou a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Ele faz um pedido, é um apelo para se tornar sóbrio. Esse é um apelo para acordar, sair da letargia, não viver como um crente que está dormindo, como um crente que não faz diferença. A ideia da sobriedade que ele chama aqui é a ideia de acordado mesmo, cheio de atividade, mas dentro de um entendimento. Não seja um crente tolo, como ele estava dizendo que os crentes de Corinto eram. Eles criam que Jesus havia ressuscitado, mas estavam descrendo na sua própria ressurreição, e isso estava trazendo para eles o perigo de uma vida cristã não sóbria, uma vida cristã não adequada, uma vida cristã não cheia de entendimento, não cheia de investimento. Eles deveriam pensar em suas vidas e começarem a viver as suas vidas com o propósito de Deus para eles. O que eles deveriam fazer? Abandonar o pecado. Vocês devem tornar-se sóbrios, como é justos, e não pequeis. Mais um motivo para nós não termos vida de pecado, mas sim vida de santidade. Deus tem reservado para nós uma vida eterna. Mesmo que morramos antes de Jesus voltar, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, seremos
transformados e continuaremos vivos para todo sempre, sempre. Como nós temos nos preparado para isso e como nós temos vivido a nossa vida diante da esperança da continuidade da vida que Deus já nos deu. A orientação do apóstolo Paulo é: precisamos acreditar de verdade, e essa fé precisa fazer diferença na nossa vida hoje e eternamente. Não pequeis. Hoje é dia de adorar a Deus, sim. A festa de Páscoa é festa de adoração. É de dizer muito obrigado, Senhor, por toda a obra que o Senhor fez. Obrigado porque o teu filho morreu na cruz em meu lugar. Obrigado porque o teu filho sofreu todos os pecados, sofreu a intensidade de toda a tentação dos pecados sobre si por causa de mim. Ele se humilhou, se encarnou, viveu entre os homens por minha causa. E depois da morte ele ressuscitou. Obrigado, Senhor. Hoje é dia de dizermos isso, sim, irmãos. Hoje especificamente é dia de dizermos ao Senhor: muito obrigado, ó Pai, pela Páscoa, pela libertação da morte. A pergunta é: e daí? O que isso tem a ver com a minha vida prática, diária? Essa minha atitude de gratidão a Deus se expressa como? Com alguns cânticos, ou com vida, com piedade, com esforço, com dinâmica, com compromisso com Deus e com a palavra de Deus, com a proclamação do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz: olha, vocês, diante dessa verdade, não pequem, e mais do que isso, muitos não conhecem essa mensagem. Isso é motivo de vergonha. Muitos não conhecem o significado da Páscoa e não esperam a sua própria ressurreição, mesmo se dizendo cristãos. Muitos gastaram mundos e fundos comprando ovos de Páscoa caríssimos, mas não proclamaram o Evangelho de Cristo nessa data. Muitos fizeram e farão reuniões de confraternização, mas sem Cristo, sem esperança, sem salvação, sem verdadeira adoração. Hoje é dia de adorarmos ao nosso Redentor, a libertação, sim, irmãos, mas hoje é dia de pedirmos misericórdia a Deus para termos uma vida piedosa, a misericórdia dEle para nos limpar, a misericórdia dEle que nos dê sobriedade de vida cristã, mas a misericórdia dEle que nos dê mais oportunidade para levar as pessoas o entendimento de que Páscoa, ressurreição, é verdadeira e é a única esperança que um homem pode ter sobre a face da terra, em Cristo Jesus. Se não for assim, não é a Páscoa bíblica. Pode comer o chocolate, não tem problema nenhum. É provável que alguns já devem ter comido bastante. Principalmente elas amam. Não quer dizer que eles não gostam, não. Essa semana eu vi até explicação por que elas gostam mais disso. Explicação médica. Tem problema. Só que está muito pobre a nossa Páscoa. Isso provavelmente aponta para a pobreza da própria espiritualidade. O nosso vigor ao cantar Ele vive tem que apontar para a nossa piedade e vida cristã. Eu introduzi dizendo, irmãos, hoje é um dia importante, porque é dia do Senhor. E hoje é dia importante porque é um dia onde no dia do Senhor nós nos lembramos da obra de Cristo, que morreu e ressuscitou. E eu espero que o Senhor possa fazer esse dia verdadeiramente importante na nossa vida, em adoração
em submissão à graça de Deus. Mas também faça um dia importante, feliz para nós, na medida em que levamos essa mensagem da verdadeira Páscoa àqueles que nós amamos. Quero convidá-los a que oremos. Eu quero convidá-lo a orar com quem está próximo de você. Se você está longe de alguém no seu banco, se aproxime. Pelo menos de 2 em 2. Esse é um momento cultico. Nós vamos fazer isso com ordem, com amor cristão. Peça pela vida dessa pessoa, pergunte o nome dela se você não sabe, interceda por essa pessoa. E peça que Deus dê a essa pessoa uma verdadeira Páscoa. Entendimento do amor e da graça de Cristo Jesus. Orem um pelos outros.